Fala aí, meus consagrados, bora estudar a fé católica com os Ademiros? Então vem com a gente para mais um vídeo, e esse vídeo de hoje que é um presente de Natal dos Ademiros para você. Então, um Feliz Natal para você, que a alegria do nascimento do menino Jesus alegre os nossos corações. Muito obrigado você que se inscreveu nessa aula e que está aqui conosco para aprender os 10 mandamentos do relacionamento católico. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro mandamento, que é querer alguém que ama aquilo que você ama. Então, você que está à procura de alguém, procure alguém que ama de fato aquilo que você ama. E eu tenho certeza que você vai eliminar aí uma boa parte das adversidades que vem em um relacionamento. E você que já vive também em um relacionamento, se certifique que aquela pessoa que você vive esse relacionamento, ela está com o coração alinhado na mesma direção que o seu, né? Porque, afinal de contas, o namoro ele é isso, é um tempo de concórdia, ou seja, de alinhar os corações na mesma direção. E não tem como alinhar os corações na mesma direção se os dois não amam as mesmas coisas, se os dois não amam a Deus, se os dois não amam os santos, a igreja, a Eucaristia, Nossa Senhora, os sacramentos e por aí vai. Então, busque alguém que tenha os mesmos valores que os seus. Isso é a coisa que mais faz sentido, né? A gente vê aí pessoas de outros grupos, né, que não são da igreja, que têm as afinidades, né? Então, sei lá, até uma pessoa emo, ela vai querer outra pessoa emo. Uma pessoa vegana, geralmente, ela quer alguém que, né, que ela acha um absurdo matar um animal para comer. Então, ela quer alguém que tenha esse mesmo valor que ela. Então, por que nós, católicos, não devemos ter o mesmo pensamento? Devemos procurar alguém que tenha os valores semelhantes aos nossos. Então procure alguém família, procure alguém que dá valor ao trabalho, procure alguém que quer realmente casar, construir sua própria família, alguém que não é acomodado, alguém que quer levar realmente esse relacionamento para frente e não quer só curtir aí um momento, uma fase da vida. Tenha também bastante cuidado com essa história de querer converter o outro durante o namoro. Ah, eu vou namorar com fulaninho, com fulaninha, e durante o namoro eu vou ali tentar converter essa pessoa para que ela se aproxime mais de Deus. Ah, ela nem é católica ainda, mas para que ela venha para a igreja. Tome muito cuidado com isso. A orientação que nós damos é que você faça isso durante a amizade, que você não tenha ainda um vínculo tão forte como é o vínculo do namoro. Então, faça esse alinhamento, né, de propósitos, traga a pessoa para a igreja durante a amizade, que é um tempo propício para isso. E você vai conhecendo ali a pessoa mais e mais, e depois, né, quando já estiverem ali na mesma direção, vocês entram realmente em um relacionamento. Segundo mandamento, digam sim à pureza. A pureza, ela vai muito além do não à relação sexual em si, por exemplo. Na verdade, a pureza, a castidade, ela é muito mais do que um não. Ela, na verdade, é um sim. Nós devemos encarar a pureza e a castidade como um sim. Um sim a Deus, um sim à paciência, um sim ao amor. Então, ao invés de ser encarada como um não, como uma restrição, que claro também é, deve ser encarada como um sim a Deus, um sim ao amor. É como dizia São José Maria Escrivá, né? Quando você se decidir a ter uma vida limpa, a castidade ela não será para você um fardo, mas uma coroa triunfal. Terceiro mandamento, se tratem bem. Então, sejam carinhosos um com o outro. O homem seja cavalheiro, sempre que possível, faça um ato de cavalheirismo, né, com a sua dama. A mulher, não desconte o estresse, né, no homem, mesmo que você esteja naqueles dias, né, mais difíceis, mais estressantes, não desconte a raiva no homem. Então falem bem um do outro, se elogiem em público, se elogiem também quando estiverem a sós, né? Claro, aquele elogio sincero, ele vem realmente para fortalecer. Sejam carinhosos, claro, na medida do possível, né? Sabemos que tem algumas pessoas que não têm um perfil tão carinhoso, mas sempre que possível, faça ali um ato de carinho, um gesto de carinho para com o outro. Quarto mandamento, fidelidade. E aqui nós nem temos muito o que falar, porque a fidelidade ela é o mínimo, ela é o básico do básico que deve ter em um relacionamento e, principalmente, em um relacionamento católico. Se nós não formos fiéis em nosso relacionamento, nós não vamos conseguir ser fiéis a Deus. Então, é uma coisa que está totalmente ligada uma com a outra. Se você não é fiel no seu relacionamento, você
automaticamente, diretamente, não está sendo fiel a Deus. Quinto mandamento, e aqui eu peço a licença do venerável Futuo Shin para usar o termo, né, que ele utiliza em um de seus livros para definir esse mandamento. Então, quinto mandamento, sejam 3 para casar. E nesse sentido eu quero dizer que o relacionamento ele deve ser totalmente cristocêntrico. Deve ser entre você, o outro e Deus. Por isso 3 para casar. Desde o início do relacionamento, que esse relacionamento seja baseado nesse pilar, de ser um relacionamento, digamos assim, a 3. Vocês dois e Deus. Então, rezem juntos, vão à missa juntos. Sempre que possível, participe de uma adoração ao Santíssimo juntos. Porque, como já dizia o Papa Emérito Bento XVI, o verdadeiro amor promete o infinito. Sexto mandamento, não namorem por lazer. A gente sabe que o namoro ele é aquela etapa muito importante, né? Ele é a base sólida para um bom casamento, para que vocês vivam um matrimônio real e firme. Então, essa parte do namoro é uma etapa de preparação para o seu casamento. Então, não tenham em mente essa questão de que o namoro é só por lazer, só por brincadeira, porque não é. O namoro realmente é algo muito importante e ele sempre vai ser uma base para que tenha um casamento sólido. Todo casamento sólido, ele decorre de um namoro bem ajustado. Então, tenham um bom namoro, um namoro ajustado, para que o casamento de vocês seja um casamento sólido. Sétimo mandamento, sempre imponham limites no relacionamento de vocês, né? A gente sabe que no namoro, nessa parte do namoro, né, antes do casamento, existem algumas questões que são vividas no relacionamento, por exemplo, nesses relacionamentos que a gente vê fora da igreja, que são questões que não são para ser vividas no namoro, né? São questões que são para ser vividas dentro do próprio matrimônio. Então, é importante manter alguns limites de conhecer o outro, principalmente a parte de conhecer o corpo do outro, guardadas para o momento certo, que seria o matrimônio. Então, assim, a gente tem que ter esse pensamento de sempre estar impondo limites para que a gente não torne a pecar dentro do nosso namoro e, assim como consequência, né, não conseguir levar esse namoro até o início daquele matrimônio que é o desejado quando a gente inicia qualquer namoro. Oitavo mandamento, promovam sempre o diálogo entre os dois, né? É muito importante que o diálogo ele esteja presente no relacionamento, pois é ali onde a gente vai construir uma bela amizade, né? Assim como qualquer outro tipo de relacionamento. É o nosso relacionamento com os amigos, é o nosso relacionamento com Deus, por exemplo, né? Se a gente não tem um bom diálogo com Deus, a gente não vai ter uma intimidade com Deus, né? E no namoro é a mesma coisa. A gente tem que ter aquele diálogo diário com a pessoa que a gente está junto para poder conversar sobre a vida um do outro, conversar sobre os objetivos, conversar sobre as metas para estar sempre se alinhando um com o outro e ter essa proximidade, né? Essa troca de experiências, troca, né, do dia a dia, do que aconteceu no seu dia, sempre conversar e não evitar conversar assuntos que seriam assuntos supérfluos. Então, assim, não precisa evitar de você estar conversando qualquer coisa com a pessoa que você está namorando, né? Sempre tem um diálogo, mesmo que, assim, às vezes você acha que vai conversar uma coisa com ele que acha que é besteira ou alguma coisa do tipo, mas o importante é sempre estar mantendo o diálogo, conversando, claro, as coisas sérias no momento sérios e também aquelas conversas mais descontraídas para dar uma brincada ali, né, e quebrar o gelo. Nono mandamento, sempre mantenham a dignidade e o respeito em um relacionamento. A gente sabe que o respeito, né, ele vem sempre atrelado àquela questão da fidelidade ao outro, né, você respeitar, você amar o próximo, né, e quando falta respeito com o outro, também falta amor. Então, da mesma forma que você ama aquela pessoa que você está junto, você também a respeita. Décimo mandamento, não tenha medo de assumir o seu relacionamento com aquela pessoa que você ama, né? A gente sabe que quando a gente ama, quando a gente gosta verdadeiramente daquela pessoa, a gente não deve ter medo de assumir um relacionamento com ela quando a gente acha que já está preparado. Então, se você gosta daquela pessoa, se você acredita que já está preparado para assumir aquele relacionamento, então tenha coragem, tenha força e, né, hombridade para poder assumir aquele relacionamento, né, com aquela pessoa que você gosta e que você se preparou para poder assumir esse compromisso com ela. Então é isso, galera. Esse aqui foram os 10 mandamentos de um relacionamento católico, né? O nosso presente de Natal para vocês, nossos seguidores. E, desde já,
Agradeço a vocês por terem acompanhado aqui a gente e um Feliz Natal para vocês. E não deixem de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, porque vem muita coisa boa por aí ainda. Valeu, um forte abraço.